Vamos ler John juntos chapter o livro 18, de again, João. verse 20, João 26. 18, eu vou começar no versículo 26. João Verse 18, 26 says the 20. following. E And then I'll versículo read 26 chapter ele 19, diz o 20. seguinte. Então eu vou ler o 19 também. Verse 26 it says, Then 26 the ele Jewish diz. leaders Então, took um dos Jesus servos do sumo from sacerdote, Caiaphas to the palace parente, of the Roman levou governor. Jesus So what you can para o do on the palácio screen, do you can leave the governador romano. timeline and then they don't focus on the screen. Então- So they can now focus on their Bibles. Então eles podem on what I'm focar reading. nas suas Bíblias. So he's saying the ou- following. Então ele está dizendo o He's saying again, seguinte. John chapter 18, I'm Novamente, reading from verse João 26. capítulo Remember, 18, eu vou I ler will do also read versículo from Luke 26. 23. Lembra, eu But just também follow vou me on ler this one. Lucas John, don't worry 33, about mas writing eu them, quero because I'll give ler you every aqui. scripture. There's a lot of Não se scripture. preocupe em Almost escrever, more than parece que não é a So, mesma escritura que ele he está says lendo, here, amados. Então ele diz, John 18, 26 it says, João 18, 26, ele diz, once I get, I read it. quando eu chegar lá eu vou ler, agora sim. John 18, 20. João 18, 20, é 28, é 28, é It 28, says, é 28. then Ele the diz, Jewish leaders took em Jesus seguida, from Caiaphas os líderes to the palace judeus of the Roman levaram governor. Jesus para Caifás By now, ao it was palácio early morning, para o pretório. and to Já avoid estava ceremonial amanhecendo. uncleanness, E para did evitar not contaminação enter the palace, cerimonial, because they os judeus wanted não to be entraram able to no eat the palácio, Passover. pois eles queriam participar Passover da arrived, Páscoa. right? Eles I'll queriam explain to you comer a everything, don't Páscoa. O tempo Even da the Páscoa details. tinha chegado. Eu vou explicar Even tudo some para details vocês, you don't até os see here. detalhes. It says, Até mesmo detalhes que você não vê aqui. verse Ele 29. diz, versículo So, 29. Pilate Então, came out Pilatos to them and saiu asked, para falar com what eles e charges are you perguntou, bringing against que this man? acusação vocês têm contra este homem? If he were not a criminal, they Se ele replied, não fosse criminoso, "Would we eles have disseram, handed him over to you?" acaso nós o teríamos entregado a ti? That is Jesus. Isto ele That está is falando de Jesus. Jesus. I've just cut it halfway Este é somewhere. Jesus. The one Eu they estou have captured, cortando they have aqui arrested. partes. Aquele que eles haviam And you can tell that they capturado, were with him the whole prendido. night. E Until você very early pode in the dizer morning que is when eles now they ficaram took com him ele now what? toda a To the noite, palace. até que de manhã cedo And eles you'll see levaram why they ele take para him to onde? the Para o palace. palácio. I'll explain to you Então now. você vê por que eles vão levá-lo They ao take him palácio. Eu vou down explicar para você. to the Roman Eles o king levam agora para to o go rei and accuse romano him there in the morning. That's about para 6 ir e o'clock, if you read in acusá-lo terms de of manhã. the Isto lunar- era the- 6 the- horas da the- manhã. Se the Shabbat você clock, olhar which starts in the o evening, relógio do Shabat que começa na noite So now, anterior. They have Então taken him agora, there, and this is eles what o they're saying to levaram Pilate. lá, They're saying, e é isso que ele "If está he were- dizendo this is para Jesus, Pilatos. my Lord, Ele disse, and my blessed esse é Redeemer, Jesus Cristo, the meu innocent Senhor, one, meu the one abençoado that was Redentor, never o with sin, inocente, the only man that aquele ever que walked the nunca earth without pecou, sin, o único homem que andou glorious nessa one terra of God, sem pecado, o glorioso anointed de one of Deus, Jehovah, the o King ungido himself, de Jeová, the Creator, o próprio Rei, the glorious o Criador, Lamb of God, o glorioso the Redeemer, Cordeiro the de Deus, Savior, o our Redentor, friend, o Salvador, our o God nosso and Savior, my amigo, Lord. o nosso Deus This e is Salvador, him being meu addressed Senhor. like that. Este é Ele que Doesn't está it sendo hurt you? tratado desta For me, forma. very much, Acaso isso so não much. dói em você? They're saying, Para if mim he was dói not a criminal, demais. would we have brought E him eu here? disse, Can ele you disse, imagine se ele não fosse o That's why I criminoso, said I cut teríamos it only trazido halfway, aqui. but Você just follow pode me on this. imaginar isso? Eu vou cortar tudo, mas sigam-me saying, nisto. Isso são os judeus he falando is dele. a Ele está criminal. dizendo que ele é um criminoso. Today you'll see the innocence of the Hoje Christ vocês and the verão exchange a that took inocência place. de Okay? Cristo e a troca que So, aconteceu. they're Amém? saying, Então, if eles estão you see, dizendo, if he was not, if se he ele were não not a fosse um criminal, they criminoso, replied, se ele não fosse um "We would criminoso, not have responderam brought him to eles, you." nós não o teríamos trazido a Pilate ti. said, "Take him Pilatos yourselves disse, levem-no and vocês judge him mesmos by your own e law." julguem-no conforme a sua própria from the lei, a beginning. lei de vocês. Já desde o hear início. now. Você ouve agora? Pilate, in his first examination, Pilatos, no He already primeiro comes exame out. dele, quando talking ele about the olhou, authorities. ele já veio. Eu estou the falando sobre authorities of the autoridades. land at that time, As autoridades na steps terra out naquele tempo. Ele already sai fora, declares the ele se innocence retira of the Christ. e já declara a inocência de Cristo. he Meu steps Senhor. out Pilatos and he sai declares fora, that ele this dá um passo man para trás e ele has declara: no este sin. homem não tem pecado. the authorities of the time, the As government, autoridades daquele He tempo, o steps governo,
Ele Pilate. sai fora, ele dá um passo And he para says, trás. "This man you Pilatos. brought here, Ele retrocede e ele This diz: man este homem que is vocês sinless. trouxeram aqui, This este man homem is não tem innocent. pecado, And if este you have homem é time later inocente. on at home, E se você and you tiver read tempo chapter mais tarde 18 em and chapter casa e 19, você you ler can o even versículo count the 18 e many 19, times he você decreed pode and até declared contar him innocent. quantas vezes Are we Pilatos declarou e decretou que ele era inocente. So this is Estamos serious. juntos? Aleluia. Então The isso é price sério. for your salvation. O preço da The tua price salvação. he paid. O preço que ele pagou. Then he says, Então ele but we have diz: no right to execute anyone. mas nós They não objected. temos o direito de executar This ninguém, took eles place to protestaram, fulfill os what judeus. Jesus had said about Isso the aconteceu kind of para death que isso he was going cumprisse to as die. palavras de So now, Jesus que I ele just tinha need to dito, go step by indicando a step, really, espécie because de this is so morte much. que ele estava This is para so much to sofrer. engulf, Eu quero ir right? passo a passo, I mean, porque to isso é digest. muito para I need nós, to step para by nós step, so that we digerirmos. understand what the Eu Lord is quero ir saying passo a here passo para vocês regarding poderem the entender charges o que o going Senhor up. está dizendo aqui a respeito da igreja que eu vi He's subindo. saying here, very Ele clearly está and dizendo powerfully aqui and muito eloquently claramente, e poderosamente, saying eloquentemente, ele está dizendo that at that time, because of the Roman que rule, the Roman naquele Empire, tempo, por causa das regras romanas, the o Império leaders of Romano, the land at that time, os líderes da terra the naquele Jewish leaders tempo, had no os power líderes judeus to execute. não The power tinham was the poder para preserve executar. of the Roman O poder government. era uma prerrogativa rulers, do the governo, dos So, that's governos why, romanos, quickly das at 6 a.m. autoridades. they took him. Então, rapidamente, And às said, 6 "Please horas kill da this manhã, guy. eles o levaram e disseram: por favor, Judge mata this esse guy." homem. And Julga he's esse homem, telling them, mata "No, you ele. can't do it on your-" He said, "No, E no, ele no, está no. dizendo, não, faça cannot. vocês. Eles They have no disseram, power não, to não, do so. nós não podemos. Then we go Nós step não by temos step. poder para It is matá-lo. going to Os not judeus sound disseram. good. Então vamos Because it's passo going a to passo, sound porque isso não controversial. vai soar, Hallelujah. não vai So soar step by bem, step. But porque you'll understand, vai because already soar he's saying in controvertido. there, Mas he's vamos saying passo a passo, that porque it ele is já by está God's dizendo lá design. que é pelo Because he's saying, desígnio all de this Deus. happened Porque ele diz that no what 32, Jesus e has tudo said isso as prophecy aconteceu may be fulfilled. para se The kind of cumprir a death he was profecia going to de die. Jesus, que ele disse, Can o we go tipo step de by step? We morte don't que have ele much time, deveria morrer. Hallelujah. Então, para que isso cumprisse a profecia And dele. so, Então, he goes on to say, ele continua in dizendo, no versículo verse 33, No Pilate then versículo went 33, inside the palace, Pilatos então voltou summoned para Jesus dentro do and asked him, palácio, chamou "Are you Jesus the e lhe king of the perguntou, Jews?" você é o rei dos judeus? Hallelujah. Aleluia. Is that your own idea? Jesus asked. Esta é uma Or ideia did sua, essa others pergunta talk é to you sua, about perguntou me? Jesus. Ou outros te falaram a meu respeito? Am I a Jew? Pilate replied. Acaso sou judeu? Respondeu Pilatos. Your own people Foi o seu and próprio chief priests povo handed e you os over to chefes me. dos What sacerdotes is que it you entregaram have done? você a mim. O que você That's fez? amazing. It Isso was é not apparent. impressionante. Não That's era another place aparente, não again era where he óbvio. cannot find Esse é why. outro lugar novamente Why onde he has been brought here for this Pilatos judgment, não for consegue this entender punishment. por que He Jesus cannot tinha find sido trazido para juízo, para punição. He is asking Pilatos him, não "What conseguia have ver you done?" nele. That Ele means está he perguntando, cannot o que see. você fez? I'm Significando saying que ele at não one point, podia ver. you could go through Então scripture estou and dizendo que em name um the ponto many você times poderia passar pelas authorities escrituras in the land stepped e forward tomar nota. and Muitas vezes declared quando him as innocent. autoridades da Hallelujah. terra naquele tempo The deram um innocence passo à of the frente e Christ declararam and the a rapture of the inocência de people Cristo. that I saw E going então o povo que eu vi Hallelujah. subindo no arrebatamento da igreja. Aleluia. And he goes on to say, E ele continua dizendo, again, and that novamente. is, what have you done? Verse Então, o 36 que você says, fez? Versículo Jesus 36, said, ele diz, "My kingdom Jesus is disse, not of this o world. meu reino não é deste mundo. If it were, my Se servants would fosse, fight to os prevent my meus arrest servos by the Jewish iriam leaders. lutariam para impedir But que os now judeus my me prendessem. kingdom is from Mas another place. agora o meu That is reino é de serious, blessed outro people. lugar. E isto é sério, So, povo abençoado. Very soon, Então, the king is going to realize muito this man is brevemente, no ordinary man. o rei vai perceber que este homem He is não é um no homem ordinary, comum. because even these sayings here, Porque this até man is mesmo no ordinary estes, man. Hallelujah. este homem não é um homem normal. He says, verse Aleluia. 37, Ele diz no You are a versículo king then.
37. Então você é rei, Pilatos You disse. said that I am a Jesus, king. In fact, Jesus the respondeu, reason I was tu born dizes que eu and sou came rei. into the world De fato, a is to razão pela qual eu nasci testify to the e vim a este mundo é para Everyone on the testemunhar side da of the truth verdade. listens Todos os to que me. são da verdade me What is ouvem. truth? O que é a Retorted Pilate. verdade? O que é a verdade? Perguntou Pilatos. With this, he went out again to the Jewish leaders, to Com the Jews isto, who were gathered ele there, saiu and novamente said, para I onde estavam os find no judeus reunidos e basis disse: for a não charge acho against nele nenhum motivo Another de time. acusação contra Another ele. time. Outro tempo. He has Um walked to them outro and said, you tempo. guys, Ele chegou até eles e falou: Ei, pessoal, eu não vejo nenhum pecado, eu não vejo nenhum crime, nenhum crime, nenhum pecado neste homem. Este homem é inocente. Aleluia! Passo a passo. Very critical. It's going to sound controversial. Muito crítico. Isso vai soar The controvertido. authorities of the day are As stepping autoridades forward daquele and dia declaring estão him dando um passo à innocent. frente That e is estão powerful. declarando ele inocente. themselves. Isso é And you poderoso cannot por say si that this mesmos. man E você não loved pode Jesus. dizer que No, no, este it's homem totally different. amava No, Jesus. these were pagan Não, totalmente diferente. Or you can't say, Pilatos oh, era he loved pagão. God Almighty, Ninguém heaven, pode dizer, oh, ele amava o Deus Elohim, Todo-Poderoso do he was céu, worshiping Jehovah. Not at all. Elohim. Ele estava adorando Jeová? Não, de But forma he nenhuma. steps forward Mas ele dá um passo à declares frente e that declara this man, que he este is homem, innocent. And if you will see the ele time é we are dealing with, inocente. E se você ver It o was the tempo no exact qual eles estão time, lidando com isso, era o tempo also, exato in fact, that também. day in the evening, that was Na the day for verdade, preparing, naquele because dia à tomorrow is noite, Passover. aquele In era Hebrew, o they dia call de it se Pesach. preparar, porque amanhã era a Pesach. When they Páscoa. celebrate Eles chamam de Passover, the Pesach, Passover meal. quando eles celebram a Páscoa. O And you'll find significado that da that is the Páscoa. time E você descobre when the que este é o lamb, the tempo, perfect lamb, quando has o to be cordeiro, o searched perfeito and cordeiro, searched. teve que And now ser I'll give you more procurado e details, procurado. some more hidden E details. hoje eu vou dar And mais detalhes, search, mais detalhes and ocultos. search, ocultos. and search Eles to tinham que find, procurar to e just be procurar sure um cordeiro, that até there encontrar is um que eles tinham just to certeza, be sure that there para is ter no defect. certeza que não havia nenhum defeito sure naquele that cordeiro it de is Êxodo. Para without ter blemish. certeza que não tinha To be nenhuma sure that mancha. it is perfect. Para ter certeza que o cordeiro era To be perfeito. sure Para that ter it is certeza innocent. que ele era inocente. Aleluia. Ai. Aleluia. This is serious. E isso é sério. Everything set up by design. Tudo foi estabelecido people por I um saw going desígnio. up there, who O were povo they? que eu vi subindo lá em cima, quem são Those people. eles? Este povo, They had their exchange. eles ouviram a The innocence troca. of the Christ. Eles had been receberam essa transferred troca. A That's inocência why de now they Cristo are foi glorious transferida and para eles. sinless É por and isso que eles innocent agora in estão their going. gloriosos, sem pecado, inocentes, e Hallelujah. eles estão subindo. And he says here, he Aleluia. continues to E say ele here, diz aqui, step ele by continua dizendo aqui, povo We're going to abençoado, read passo a also passo. chapter 19 a bit. Nós vamos ler também o capítulo So he says, 19. Então, ele diz. and everyone on the side of the truth. Then he said, what is the truth? Então ele diz. Então Retorted Pilato Pilate. pergunta: o que é a With verdade? this, he again Com went out, we've isso, seen that. ele He went saiu out again novamente. to the Ele Jews saiu gathered there and novamente said, para I os find no judeus reunidos basis lá e disse: for não a acho charge nele against him. nenhum motivo But it de is your acusação custom contra ele. for me to Contudo, é release to costume you de vocês one que eu prisoner devo at libertar such a um time prisioneiro of the Passover. por ocasião da Do you Páscoa. want me to release the king of Vocês the querem Jews? que eu Listen to solte the- o rei dos judeus? Ouça a resposta. They cried out. Eles The other translation said they gritaram. shouted. Em outras on which translation traduções you diz, read, eles they cried gritaram. out. Dependendo da tradução, diz, eles gritaram. They shouted. When somebody cries out, Quando that means alguém there's also a grita, rage. isto significa que há uma ira, há uma fúria. This is Eu estou tremendous tentando here. mostrar They essa cried out. cena. They Isso é tremendo. shouted out. Eles gritaram em They fúria. shouted aloud. Because he has, Eles do you gritaram want- bem it is your alto. custom Porque that at this time during Pilatos diz, Pesach, é costume during de vocês que Passover, durante o when tempo the da bread- Páscoa, okay, durante so much da I can share with Páscoa, you.
quando vocês vão comer o pão, você tem que limpar todo o fermento, você tinha que tudo ser limpo por dias, para ter certeza que não tem nenhum fermento na casa. Então, as ervas amargas, e então sobre a mesa e tudo isso. Havia um procedimento para sair, as cadeiras e o vinho, o cálice de vinho para ser colocado para Elias lá. Então tudo havia tanto a preparação. Mas ele está dizendo aqui que durante este tempo, ele está dizendo para eles que neste tempo do ano era costume deles, é costume de vocês, que eu devo libertar um prisioneiro. Então quem vocês querem que eu solte? Vocês querem que eu solte para vocês Jesus de Nazaré? Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Eles literalmente gritaram em raiva. Eles se enfureceram e gritaram, dependendo da tradução. Eles gritaram em resposta: não, ele não! Queremos Barrabás! Solta-nos, Barrabás! Agora, Barrabás, ele tinha participado de alguns pecados. Se tivermos tempo, vamos falar sobre isso. Barrabás era um assassino. Ele havia assassinado e ele também era também acusado por rebelião, e isso era muito sério no Império Romano, porque ele movia as multidões para se rebelar. Barrabás tinha feito muita coisa, ele era um assassino, um bandido. E eles gritaram. Eles gritaram. Ele perguntou: devo soltar o rei dos judeus? Pilatos perguntou: devo soltar o rei Jesus de Nazaré? Eles gritaram em fúria: não! Ele não! Dá-nos Barrabás! Ai, que escolha! Ai! Isso é hoje, meu Deus. E você vê que tudo isso foi por um desígnio, a provisão de Deus que aconteceu no Monte Moriá, quando Abraão trouxe Isaac e o deitou lá no altar. Vamos ler isso em Gênesis. Então ele mostrou para ele o carneiro preso pelos chifres do arbusto. Então toda essa orquestração foi feita pelo Senhor. Este versículo, eu acho que esse é o versículo 40. Este versículo é o que eu quis dizer. Você vai ver quão controverso é isso. Isso não faz senso, não faz sentido. Então, as autoridades deram um passo à frente e declararam que Jesus era inocente. E ele pergunta: devo liberá-lo? Devo soltá-lo? Porque é seu costume no tempo da Páscoa para vocês libertarem alguém. Eles disseram: não, não ele. Nós queremos Barrabás, o assassino. This is verse 40. And then when you enter now, então quando você entra agora, João 19, do versículo 1 em diante, ele diz: então Pilatos pegou Jesus e mandou açoitá-lo. Levou Jesus para ser punido. Isto não faz sentido. Estamos juntos. As autoridades já tinham dado um passo à frente e declarado que este homem é inocente. Então, por que você o leva para açoitar? Você sabe o que significa açoitar? Significa você levar umas chicotadas que no fundo, na ponta do açoite, tem pregos, tem bolas de ferro que rasgam a carne. Mas então por que ele está punindo ele? Ele já tinha declarado ele inocente. Acaso houve uma falta de justiça aqui? O que é isso? Houve uma mudança? Ele já tinha declarado ele inocente. Por que ele está punindo? É por isso que eu disse que em um ponto, isto não vai fazer sentido para você. Ele foi declarado inocente. Por que ele está levando-o para a punição?
In other languages, they say travesty. Em outras línguas eles dizem, houve uma injustiça. Because Porque the authority, final authority, he already a stepped autoridade forward and final, said, ele "This já man tinha is dado um passo à innocent." frente. E ele disse, este homem Why é are you transmitting him for inocente. punishment, for judgment? Por que você está levando então para juízo, And you'll see para punição? that the Lord E você Jesus, vê que o Senhor in the Jesus, process, no he suffered processo, the most cruel ele humiliation sofreu ever. a mais cruel humilhação de todas. Okay, Mwaliko, I don't understand. I don't understand why you would sleep here. You sleep better in your home. So, he Então, suffered ele sofreu the most cruel humiliation and a humilhação shame. mais The shaming cruel, of a Jesus, vergonha, to shame him, a to vergonha humiliate de him. Jesus, My para Lord. envergonhá-lo, para humilhá-lo, meu Senhor. Ai, This is serious. isto é sério. What I'm describing here is the exchange O going que eu on. estou descrevendo aqui era a mudança que está acontecendo. There is an exchange already going on here. Há uma troca já It does acontecendo not make aqui. sense. Why are you punishing him? E ele He's não innocent. está You have fazendo stepped forward sentido. and said, Por "This que ele man, está I punido? Ele é find no charge. He inocente. is Este innocent. homem, Why are you eu now não punishing him? encontro There is an a exchange. acusação nele. Ele é inocente. Então por que ele agora está punindo Jesus? Houve uma mudança, houve uma troca. Barabbas is released. Barrabás foi liberado. declared Ele foi innocent. libertado e declarado inocente. Someone there got it. My son there got it. Alguém entendeu? Meu filho That one entendeu. there got it. Hallelujah. O primeiro That que one foi got já it. liberto e considerado inocente foi I o was próprio praying that you Barrabás. get it. This Ai, young ai, man ai, got eu it, estava that one orando there. que você entendesse. Vocês entenderam. Barrabás já foi o primeiro que recebeu There is a Barabbas. a benção. Tem Barrabás. Now you understand it better. Agora Hallelujah. vocês entenderam melhor. Aleluia. Nessa There is hora an já houve uma exchange, troca. my Lord. A troca everything is do by culpado God's pelo divine- inocente. Tudo divine é por um design. desígnio divino de God's Deus. divine. Do- a- um desígnio divino de Deus. There is an exchange. Há uma troca aqui. Barabbas O bandido foi liberto was found e o guilty. inocente foi preso e então Everything that castigado. was said, it was found Barrabás that he era did culpado. all of the above. Tudo que foi dito, ele fez tudo aquilo que foi dito antes. And now you have stepped E forward agora, and said that the Lord Você Jesus dá um passo is à frente e totally diz innocent. que o Why Senhor are you now Jesus é punishing totalmente him in inocente. place of who? Então por que agora você está punindo Wait and ele see. no lugar de quem? The death Espere Barabbas para was ver. supposed to die. A morte que deveria ser para Barrabás. The substitute death. Aleluia! A morte happened substitutiva, on the meu mountain when Senhor, Isaac was lying que on the aconteceu no monte aonde Isaac foi deitado The para innocence ser of the Christ. sacrificado. A That's inocência why de you Cristo. must prepare now. É por isso que você tem que se preparar agora. Because he has been butchered for no reason. Porque Jesus foi assassinado Except that sem exchange motivo, with exceto para Exchange. trocar de lugar com você. Trocar de lugar com He você. did not die for his sin. Ele não morreu pelos pecados dele, ele não tinha pecado. Ai! And you're still saying, oh, you see, make E você some ainda está a dizendo, flask of tea, I want to veja, drink what? No, we need to hurry. ai, faz um chazinho para mim. You can Não, imagine nós temos how que much God the correr. Father is in a hurry Você pode imaginar o quanto que Deus Pai to está com recompense pressa this, para recompensar to reward isto. this. Para recompensar He is isso, worthy para of the premiar isso. Jesus é digno de recompensa. Hallelujah. Step by step. Aleluia. Passo a So he says, then Pilate took Então ele Jesus diz, and had então him punished, Pilatos flogged, pegou beating with Jesus hooks, bleeding on the back. e mandou And you know castigá-lo that flogging is nas terrible. He says, costas. and E você the sabe que soldiers esses twisted açoites são together terríveis. a thorn, Ele a diz, crown os of soldados thorns, and teceram put uma on his coroa head. de espinhos Can I e just describe puseram, to you that? enterraram na cabeça dele. Posso descrever para vocês isso? Okay, for me,
Ok. I have seen him Quanto a as mim, you can imagine. eu já vi isso, como vocês podem The Lord imaginar. took me Eu já ouvi na cruz. and showed O me when Senhor he was me crucified. levou e As me you can mostrou imagine. quando Jesus foi crucificado. described even Como down, vocês right? podem imaginar. Those who are Eu in já this descrevi até mesmo who are in lá this ministry, embaixo, you've o had que me aconteceu lá describe embaixo. even Vocês down, que right? estão neste ministério, vocês How me ouviram já eventually, descrever até o que Even aconteceu when lá he embaixo. resurrected from down there, then like Até lightning, mesmo quando ele ressuscitou like de lá that. de baixo, So much light. como um raio veio, I've described aí ele I've not held saiu. back anything to you Eu já except descrevi, eu certain, não retive nada those de that I hold in vocês, confidence for the Lord. exceto Like what the algumas Lamb of coisas God que eu told me, guardo em remember, for the throne, em that came all the confidência way. com o There Senhor. are certain things I've not shared with you, Há but certas coisas most que eu of não them I have compartilhei shared com that you vocês, need. mas a maior parte eu já compartilhei que vocês This precisam is saber. serious, blessed people. E isso é sério, povo abençoado. He's saying, Ele he's está reading, dizendo. Vamos ler the novamente. crown, let me just describe before we read. Deixe-me The crown of descrever, thorns deixe-me is made descrever. like this. Look at A this. coroa de espinhos That era crown feita assim. Olha isso agora. Is Esta actually a coroa, small leather belt na verdade, é um that has pequeno sharp cinto de hooks couro to que hold it tem in place. que tem pregos And in bem between, afiados que sharp seguram thorns ela. are placed. E dentro dela, Are twisted and espinhos put bem around. pontiagudos são So, colocados, when elas it's são put on you, torcidas. Então, quando é What colocado is the sobre a result? tua cabeça, qual é o Blood resultado? is flowing like Sangue flui como uma fonte. This was the first phase Esta foi a primeira of judgment fase do going juízo on here. que The estava acontecendo exchange aqui. is right now A on. troca agora já está acontecendo neste ponto. The transfer A of innocence transferência is going on. I de say, inocência all está those I saw acontecendo. going up, Eu disse, todos aqueles they que eu vi beheld subindo, the innocence eles of the Christ. tinham a It has inocência been de fully Cristo. transferred to them, and now Havia they're sido sinless. totalmente Now they're innocent, transferida they're going para back. eles, agora eles são inocentes, now to meet eles são inocentes, sem pecado, e agora eles estão voltando para Deus. Hallelujah. Aleluia. It says, Ele diz. then Pilate took Jesus and had him Então flogged. Pilatos The pegou soldiers Jesus twisted e o together açoitou. a crown of Os thorns soldados and put it desceram uma coroa on de his head. espinhos e a puseram na clothed cabeça him dele. in a purple Eles o robe, vestiram purple com for uma king. capa de púrpura, Do you see the mockery significando o that's happening? rei. Você vê a Mockery, zombaria que está acontecendo aqui? Zombaria. He Meu suffered Senhor. humiliation Ele that somebody sofreu else I humilhação know should have que suffered. alguém mais, Thank you very much. que outras pessoas que In eu fact, that's conheço what you have deveriam done. sofrer. Are you, Na are you, verdade, Mama, o que você fez? Você... Obrigado, Coletta minha from Australia, from Melbourne, você right? é coleta Thank you da for lifting your Austrália, hand de because that's Melbourne. where I wanted to lead them to. Obrigado por levantar I a said, mão. he suffered the Eu humiliation. disse que Jesus somebody sofreu a else I know humilhação should have suffered. que Then she lifted outra her hand. pessoa I said, que wow, eu that's very conheço powerful. que That's what the deveria next sofrer. E stage, ela levantou I a mão wanted them to dizendo, say, sou eu. he suffered Então, humiliation próximo that estágio, eu I should diria, have gone through. ele sofreu a humilhação pela qual eu deveria passar. Should have gone Eu Each of you deveria should feel passar. Era meu pecado. Cada There is um an de nós. exchange going on. Há uma The troca Lord wants acontecendo somebody aqui. to enter heaven. O Senhor quer que alguém To entre be no taken céu up into the rapture. There is an para exchange ser levado going no on here, I'm arrebatamento. describing. Então há uma troca acontecendo aqui e eu The estou Lord is descrevendo aqui. exchanging his O Senhor innocence está with trocando somebody. He's a giving it to inocência somebody. dele And com he's alguém. taking Ele está somebody's dando a sua sinfulness. inocência para alguém e ele está tomando Hallelujah. sobre ele a pecaminosidade de alguém. And he's Aleluia! taking them where? To nail E them ele on the está cross. levando eles para onde? Para But the last time pregá-lo I na saw him, cruz. I wept. A última vez que eu vi ele, eu chorei. It's not really the last time. One of the times. Não that was foi before, realmente, because foi uma seen him das again vezes, não a última a few vez, times, porque eu já ouvi outras But vezes, one muitas of the vezes, times é I was verdade. out there. You Mas remember the uma door, das the hand? vezes foi lá atrás, você Yes, se and the lembra, a nail porta e a pierced still mão na parede wet, my e o Lord, buraco that's do right. prego ainda don't molhado understand lá. Meu it Senhor, isso healed. me chocou. Eu disse, meu Deus, isso ainda não está curado. Ai, There is an exchange going on. há uma troca That those I acontecendo saw aqui. entering heaven, Que in the aqueles que eu vi rapture, entrando no céu no they are the arrebatamento, ones in whom eles são there is the aqueles total em quem exchange
A troca total a inocência de Cristo foi transferida para eles e eles agora estão indo para encontrar Deus. Agora eles estão qualificados para encontrar o próprio Deus. Caso contrário, você não pode. Você não vai. O Deus Todo-Poderoso é muito santo. Por favor. Ele diz, uma coroa de espinhos na cabeça dele. Eles o vestiram com um manto púrpura e saíram e foram até ele vez após vez dizendo, salve Rei dos Judeus. Olha agora. E eles batiam-lhe no rosto, davam-lhe bofetadas. A zombaria, a calúnia, a humilhação, a vergonha, envergonhando Jesus, o meu Senhor. Ai, o meu cabelo fica arrepiado. Envergonhando o meu Senhor. Essa vergonha está acontecendo. Eles esbofeteavam ele. Em outras visões, em outra versão diz que eles tamparam o olho dele, batiam na cabeça dele. E ele dizia, ai, minha cabeça. Eles, eu tenho detalhes. E eles ainda perguntavam, se você é o profeta, fala quem te bateu. Meu Senhor, a vergonha está acontecendo. A humilhação está acontecendo. Aqueles que estão subindo, que eu vi subindo no arrebatamento, são aqueles em quem, só para quem a total inocência de Cristo foi transferida. Foi transferida quando eles receberam Jesus, e eles receberam, defenderam, andaram com ela, protegeram a inocência dele, neles, com toda a sua vida, eles guardaram a inocência deles. Ai, vergonha está acontecendo. Está acontecendo uma troca aqui. A humilhação pela qual você deveria ter passado está acontecendo aqui com meu Senhor. Hey! Vocês estão entendendo por que eu chamei vocês aqui? Isso é sério. Vá dizer para a igreja que tudo que nós temos que passar, nós temos que passar. Vamos honrá-lo, vamos honrar esta salvação. Vamos honrar isto. Não importa isto. Isso é terrível. Você vai ver que chega até a morte, finalmente eles o matam. Hey! Something is wrong here. Algo está errado aqui. É isso. Quando o seu advogado diria, aqui houve uma distorção da justiça. Houve uma falta de entendimento, porque a autoridade, o juiz, já tinha levantado e dito, este homem é inocente. Mas agora, do nada, eles estão punindo ele, meu Senhor. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Aleluia. Aleluia. Isso é sério. Nós temos que honrar Jesus. E se você ver o tempo quando isso está acontecendo, é realmente o tempo da Páscoa. É o dia quando eles estão celebrando a Páscoa. Ai, meu Senhor. O glorioso Cordeiro de Deus, sem defeito, está sendo assassinado, sacrificado por vocês, pela família universal, por todo o universo. É por isso, quando ele me mostrou a visão do templo da tribulação, então eu vi duas bestas entrando lá, perguntei, Senhor, eu não estou entendendo. Será que o Senhor pode me dar a mensagem? Não. Na próxima noite, eu me lembro, vocês se lembram que eu estava pregando no culto global? Vocês se lembram que o altar estava aqui, as câmeras estavam aqui? Então, na noite seguinte, o anjo Gabriel veio. E quando ele chegou, a glória e tudo, então, quando eu tive contato olho no olho com ele, ele disse, vindo para destruir a casa. Mas vocês se lembram que parte daquela visão que eu não tinha entendido, eu vi sacrifícios físicos acontecendo no templo da tribulação. Eu queria saber, por que está acontecendo isso? Então, por voz, ele diz, vai, diga para eles, mas o Cristo já ressuscitou, mas o Cristo já ressuscitou. Eu compartilhei essa visão globalmente. Então,
Isto é sério. O glorioso Cordeiro de Deus, o Supremo Cordeiro, ele está prestes a ser sacrificado. O processo começou. Já há uma troca acontecendo aqui. E você vê por que Pilatos pensou. Eu vou ler no livro de Lucas, porque você vê que em um momento enviam ele para Herodes. E Herodes estava sentado aonde agora representa o líder que estava dominando a terra dos judeus. Até mesmo Pilatos, ele o considerou inocente, meu senhor. E até Herodes e o mandou de volta. Mas por que Pilatos agora achou que ele está julgando Jesus? Afinal, quem estava sendo julgado? Pilatos. Na verdade, o Senhor estava julgando Pilatos. E ele disse, será que você reconheceria o Cordeiro de Deus hoje? E este juízo está acontecendo até hoje. Eu vou chegar nisto. Você vai entregá-lo à pressão do mundo para puni-lo, para satisfazer uma pressão, porque estão te pressionando? Você faz por pressão? Mas tudo aconteceu para ficar estabelecido. E isto é sério. Meus filhos e filhas, há uma troca de inocência acontecendo aqui. Olha isso agora. Ele está pegando a infinita inocência dele. Porque ninguém poderia pagar pelo pecado do homem, exceto ele, que é infinitamente inocente. Somente ele pode tomar o pecado do homem e permanecer inocente eternamente no céu. Isso é poderoso. Que poderoso Salvador nós temos. Infinito. Inocência eterna. Você não pode brincar com isso. É inocência eterna sendo dada para você. Mesmo que fosse inocência por um dia só, você não poderia brincar. Mas essa infinita inocência não tem limite. Aqueles que eu vi entrando lá, eles tinham a inocência de Cristo. E eles subiram lá eternamente. Eternamente. Eu te abençoo com a eternidade. Você que aplaudiu. Ai, uma troca está acontecendo. Pilatos pensou que ele estava julgando Jesus. Não sabendo. Sem saber que era Pilatos que estava sendo julgado. Isto é sério. Isto agora é muito sério. E em todo este mundo, em uma base diária, o Senhor Jesus, ele está sendo pesado no coração dos homens. E o Senhor está perguntando, você reconheceria o glorioso Cordeiro de Deus? Nós vamos chegar em um ponto agora, quando agora ele lava as mãos e diz, não, isso não pode te exonerar. Somente o eterno sangue do glorioso Cordeiro pode te lavar. Há uma troca aqui. Há uma troca de inocência. O inocente Cordeiro de Deus está vindo e transferindo a inocência deles para você. Por quê? Porque ninguém mais pode. Somente Ele que tem a
a inocência infinita e eterna. Somente Ele poderia fazer isso, porque estamos falando de vida eterna aqui. Aqueles que eu vi subindo para o céu. E é por isso que eu gosto de ficar aqui por algum tempo, porque no Quênia eu vou profundamente e posso abrir, mas agora é global. Amém? Até mesmo para os cidadãos do globo eu vou profundamente. Aleluia. Mas quando eu estou aqui, você sabe que nós podemos fazer isso. Nós podemos anunciar a vinda do Messias, fazer o serviço de cura, então vir e trazer a visitação de Deus para a terra. Até mesmo para alguém dizer isso, certo? Que nós temos que trazer a visitação de Deus Pai. Isso é inacreditável. E eu disse, ande sozinho. Lembre-se que eu disse isso? Porque você pode ser iludido achando que está andando com todo mundo. Não, de forma nenhuma. Não, que vocês estão andando com o profeta do Senhor? Não. Não. Estes, o pecado e a culpa deles foram tirados eternamente. Por isso, eles podem julgar 20 milhões no coronavírus. Então, por favor, não ter sangue em suas mãos. Por favor, ande sozinho. E entre. Não diga, o meu grupo de WhatsApp. Não, por favor, não, de forma nenhuma. Você sabe que nós vivemos em um tipo de grupo, comunidade TikTok, as coisas acontecem lá. Entende? Ou seja, nós estamos usando isso. Nós podemos usar estas coisas para o Evangelho, mas eu estou dizendo, vocês têm que ficar de pé sozinhos pelo Senhor. Embora eu vi família entrando e o Senhor disse, isso são famílias que vão entrar. Aleluia. Então, quando eu estou aqui, nós temos esta latitude de abrir e falar com as pessoas. Mas, por favor, preparem-se para o Messias. A qualquer minuto ele pode vir. Eu já me vi a mim mesmo do outro lado. Está escuro. Há tanta coisa que acontece lá, terremotos, os prédios estão desmoronando e as pessoas correndo. Então, por favor, você não vai querer estar do outro lado. Eu já disse isso vez após vez. Infelizmente, eu vi pessoas que não conseguiram fazer. Então, provavelmente, a razão pela qual eu vi pessoas que não fizeram, não conseguiram entrar, talvez agora consigam. Então, isso é sério. Agora eles estão julgando-o. Eles estão zombando dele. E eles declararam que ele é inocente. Os espinhos agora, a coroa de espinhos, foi enterrada na cabeça dele, o sangue está fluindo. Então, e ele está sendo zombado com um manto púrpura e chamado de rei. Vamos ver o que ele faz. Há uma troca acontecendo aqui. Lugares estão sendo trocados. Onde vocês deveriam estar? Alguém mais tomou o teu lugar. Por quê? Porque ele te amou tanto que para que você pudesse entrar, meu Senhor. Ai. It is unbelievable. É inacreditável. And he goes on to say, e ele continua dizendo, they clothed him in a purple robe, eles o vestiram com manto púrpura e voltaram para ele e disseram, salve, rei dos judeus. Eles nem sabiam que estavam dizendo a verdade, certo? E eles os esbofetearam no rosto. Você pode colocar para mim Isaías 50, do 5 até o 8. Isaías 50. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não me rebelei. Eu não retrocedi. I offered my back to those who beat me. Ofereci as minhas costas para aqueles que me batiam, o meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba. Eu não escondi a face da zombaria e da cuspida. Ai, Isaías 56. Ai, está falando de Jesus.
Eles vieram um após o outro, esbofetearam ele, cuspiram muco no rosto dele. Há uma troca acontecendo aqui. Há uma troca. O Senhor está transferindo a inocência para alguém, para que alguém possa poder entrar na glória, sem a qual ninguém vai conseguir. Vocês estão me entendendo? O Senhor está transferindo inocência. Ele disse: ofereci as minhas costas para aqueles que me batiam, sangrando pelos pregos dos açoites. Imagine, eles arrancaram os fios da barba dele. E eu não escondi a face da zombaria e da cuspida. Muito sério, povo abençoado. Vocês agora entendem? Aqueles que eu vi subindo, que preço que aconteceu, que preço que foi pago. Vocês entendem porque vocês não podem brincar com a salvação de Jesus, com a salvação da graça? Você não pode. Você entende por quê? Não é possível, certo? É severo. Porque vocês deram um passo à frente e simplesmente o declararam inocente. Então agora é isso. Isso não faz sentido. Por que vocês estão punindo ele agora? Vocês o declararam inocente, mas agora vocês estão punindo ele agora. Vocês liberaram Barrabás. Vocês libertaram Barrabás. Vocês libertaram Barrabás. Ninguém me entende aqui. Vocês liberaram Niswand, JJ, vocês liberaram Yankees, vocês libertaram Barrabás. E agora vocês estão recebendo tudo. Tudo que vocês deveriam ter passado, ele está passando. E agora você vai descobrir. Eu vou andar com vocês através de uma cronologia. Quando essa troca começou? Quando essa troca começou? Eu vou andar com vocês aqui. Você vai descobrir que isso foi pré-ordenado antes da criação. Eu olhei esse cenário e eu tremi. Ele se sentava à mão direita do Pai antes da criação, na eternidade passada. E já era conhecido no céu que este é o glorioso Cordeiro que será sacrificado. Oh, você tem que temer Deus, Jeová. Você tem que temê-lo, certo? Oh sim, oh sim. Antes mesmo da fundação do mundo. Então ele diz aqui. Mais uma vez, Pilatos veio e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo para vocês, para que vocês saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação contra ele. Então ele voltou ao ponto. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, Pilatos disse-lhes: aqui está o homem. Vocês viram ele andando? Vocês viram a humilhação? A zombaria? Então agora, tragam-no para fora. Trouxe ele para fora e disse: vocês queriam que eu punisse? Pronto, já fiz. Há uma troca acontecendo aqui. O Senhor quer que alguém entre no arrebatamento da igreja, entre no reino de Deus. Então Deus veio agora claramente para admitir, para introduzir uma geração que está celebrando orgulho gay, uma geração que está fazendo cirurgias transgêneros, jovens, homens dizendo não, nem mesmo jovens, até mesmo
homens de 69, 70 anos. Até mesmo, algumas vezes, nem raspam a barba, eles colocam uma peruca, colocam unhas postiças, e agora casa com outro homem, nem sequer raspa a barba. O que é isto? E eles estão dizendo, não, eles são muito emocionais, então vamos transplantar úteros para eles, para que eles possam ter filhos, para que, quem sabe, essa emoção deles possa ser curada. O Senhor veio para trocar. O Senhor quer que esta pessoa que eu estou descrevendo entre. Ai, meu Senhor. Ai. Há uma troca. Lugares estão sendo trocados. Onde você deveria estar sentado, é agora o Senhor que está sentado para ser julgado no seu lugar. E você pode imaginar o universo inteiro, você pode imaginar a humanidade inteira. Isso deve ter sido inocência infinita, inocência eterna. And so he brought him out, saying, "Here is the man." Então ele trouxe ele para fora e disse, eis aqui o homem. And the other officials saw him. They shouted, quando o chefe dos judeus ouviram, eles disseram, crucificam. Eles querem agora o próximo nível. He's already bleeding. Ele já está sangrando. He has been struck with hooks on the back already. Ele foi golpeado com os ganchos nas costas. Alguns dos ganchos atingiram a cabeça dele. Ai, eu tenho detalhes. They are saying, eles estão dizendo, we want now crucifixion, agora nós queremos que ele seja crucificado. Crucificam, dá ele a morte mais humilhante que você dá para os terroristas e para os assassinos. A vergonha e a humilhação de Jesus, meu Senhor. Uma troca está acontecendo. O povo que eu vi subindo naquela visão. Esta troca aconteceu neles, meu Senhor. Isto que eu estou descrevendo aqui. E eles agora estão indo para a glória. E eu espero que enquanto eles estão indo, eles estão cantando. Jesus. 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 Eu espero que eles estejam cantando enquanto eles sobem. Vocês não têm nenhum outro cântico para cantar, a não ser cantar Jesus, aquele que fez isto por vocês. A crueldade, a dor, a humilhação, a vergonha, envergonhado. Então, você sabe quando você quer sair e humilhar alguém publicamente, isso é o que... Foi isso que aconteceu. Você quer acabar com essa pessoa, certo? Diante dos vizinhos, você quer humilhar esse cara. Você quer lançar ele para fora da casa e junto com ele lançar tudo que é dele para fora. Você está acabando com este ser humano, certo? Isso aconteceu com o meu Senhor. Pior com o meu Senhor. Ai. Vocês me entenderam? É por isso que eu disse, por favor, venham. Eu quero falar com vocês a respeito do povo que eu vi subindo. O povo que eu vi subindo. Porque Nairobi eu não sei. A semana que vem vamos fazer novamente. Nós vamos começar a jejuar. Porque as missões para a Alemanha se aproximam. Então é muito sério, povo abençoado. Então você vê a contradição entre o versículo 40, do 28 até o 40 lá, João 18. Até o versículo 40 de João 18, eles gritaram agora. E eles disseram, dá-nos Barrabás. Nós não queremos este Jesus. A troca de lugares e você vê o que acontece. É cruel, é brutal, é humilhante, humilhando o Criador, o Rei. Ou você tem que encontrá-lo. Ele é o Rei glorioso. As pessoas não sabem quão poderoso e glorioso Ele é. Mas como você pode humilhá-lo? Então a minha pergunta é como? Como você pode? Ai, meu Deus. Isto é horrível, certo? Até mesmo ver. Eu tenho detalhes
pessoal. A parte que realmente me chocou e me derrubou é quando eles o prenderam. Eu disse, como? Como vocês aprendem o Senhor? Então isso acontece. Ai. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode tocá-lo. Há uma troca acontecendo. Ele está trocando a sua inocência, colocando em você, pecando o seu pecado e sendo pregado na cruz lá. E ele tem até hoje as marcas, as cicatrizes no seu corpo. Eu preciso terminar isso para continuar. Então ele está dizendo aqui. Estamos juntos. Então ele está dizendo. Então agora, até agora, você realmente entende a linha do tempo. O longo sofrimento do Senhor, certo? Se o rei passou por tudo isso, você pode imaginar no coração do Senhor, ele realmente anseia por entronizá-lo. Meu Senhor. Mas ele não fez ainda, porque ele está esperando alguém que ainda é muito teimoso, que ainda está dividido entre Jesus e o mundo, dividido as coisas. Então, podemos checar um destes. Você vê a forma como ela se veste no trabalho. Você pode ver que há um debate. Ela está dando para Jesus somente metade do coração. Você pode dizer. Obrigado. Você pode dizer que ela está debatendo com Jesus. Entretanto, esta troca aconteceu tão cruel, tão brutal, a vergonha de Jesus, a humilhação de Jesus, meu Senhor. O rei está sendo humilhado. Deus está sendo humilhado. Ai. Places have been exchanged. Lugares estão sendo trocados. E ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, assim que os chefes dos sacerdotes viram ele, gritaram, crucificam. Então Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem-no, porque quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Isso não faz sentido para mim. Vocês já estão julgando ele. E agora vocês estão nos incomodando porque vocês vêm, repetem e dizem, e agora este homem é inocente. Há uma troca acontecendo. Algo deu errado, certo? Alguma coisa errada está acontecendo aqui. Ele o declara inocente e disse, julguem vocês, é muito severo, e agora eles estão dizendo, crucificam. Ele disse, não, levam. Ele disse, não, eu não vejo nenhuma base para julgá-lo. Então você pode literalmente contar quantas vezes Pilatos levantou, saiu lá fora e disse, não, eu não quero. Esse homem é inocente. Ele deve ter ouvido como ele ressuscitou os mortos. Ele deve ter ouvido como ele se levantou e segurou as pedras com a mão dele. Ele deve ter ouvido como ele alimentou milhares. Ele deve ter ouvido como ele levantou aleijados. Ele abriu olhos cegos, abriu ouvidos surdos. Até mesmo os demônios o temiam e diziam, Filho de Davi, Rei da Glória, a justiça do céu. Você veio para nos julgar antes do tempo? Os demônios gritavam. O rei que julga agora. Veja, meu Senhor, o que está acontecendo aqui. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo apropriadamente. Este alto-falante aqui está vibrando. Ai. Isto é sério.
O versículo 7 ele diz: os líderes judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com esta lei ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Agora você vê a razão real pela qual eles querem matá-lo. Eles querem matá-lo porque ele deu um passo à frente e simplesmente falou a verdade. Ele alegou a sua divindade. Ele declarou a sua divindade. Ele declarou ser o filho do Deus vivo. Ele deu passo à frente e ele disse que ele é o rei de Sião. Ele deu um passo à frente e ele disse que ele é o redentor do universo. Ele deu um passo à frente e ele disse que ele é o pão vivo, que se alguém comer dele jamais terá fome. Ele deu um passo à frente e ele disse que ele é água viva, água viva. Ele deu um passo à frente e ele disse que ele é o cordeiro do sacrifício. Ele deu um passo à frente e ele disse que ele é o filho do homem, o filho de Deus. Ele deu um passo à frente e ele disse que ele era o Messias, o filho de Davi. Ele deu um passo à frente e ele disse que ele é o rei dos reis. Ele deu um passo à frente e ele disse que ele é o Senhor dos senhores. A rosa de Saron, o lírio dos vales, a rocha eterna que foi cortada, ele cortou essa rocha e a água fluiu de dentro dela. Ele disse que ele é o redentor do universo. Ele disse que ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. E que ninguém chega a Jeová Yahweh a não ser por ele. É por isso que eles querem matá-lo. Agora eles querem matá-lo. Agora nós estamos vendo a verdadeira razão pela qual eles querem matá-lo. Agora nós vemos a verdadeira razão. Porque ele disse que ele era o cordeiro do sacrifício. Ele é o filho do Deus vivo. Ele disse, não, vocês têm que matá-lo. Para nós temos uma lei, mas vocês veem que eles não têm autoridade para matá-lo. É por isso que eles estão empurrando ele agora para que o rei romano fizesse isso. Há uma troca acontecendo aqui. Eu acho que ele vai levá-lo até o fim, até ele morrer por vocês. Eu posso dizer que essa jornada, ele vai morrer por vocês. Esta jornada parece que vai continuar e não vai parar. E no final, ele vai morrer por alguém. Para que ele possa ver alguém subindo para o céu e indo, tendo derrotado a morte. Impressionante. E porque ele declarou-se ser o Filho de Deus, eles chamaram isso de blasfêmia. Quando Pilatos ouviu isso, ele ficou com mais medo ainda. Ele voltou para dentro do palácio e perguntou para Jesus, de onde você veio? Ele percebeu que esse homem não era um homem normal, um homem comum. Até mesmo as coisas que eles estão dizendo dele lá fora. Diga-me. Ei, vem aqui. Me fala, de onde você veio? Quem é você? De onde você vem? Não tem outro nome. Quem é você? De onde você veio? De onde você veio? Quem são seus parentes? Ele percebeu, este não é um homem comum. Ele puxou ele e falou, quem é você? Me fala, me conta. Ele percebeu que este homem era diferente. Há uma troca acontecendo. Uma troca. De onde você veio? Ele perguntou para Jesus. Mas Jesus não deu nenhuma resposta. E Pilatos disse, você se nega a falar comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar ou para te crucificar? Jesus respondeu, você não teria nenhum poder sobre mim se não fosse dado para você de cima do meu Pai. Então tudo isso é por um desígnio.
Isso tudo é a about his heart respeito and de his soul. Pilatos sobre o If he's coração e going a to alma dele. realize this, Se ele for and make it entender into isso glory, e and conseguir receive the entrar Christ, na glória e and receber repent, Cristo, and be e se born arrepender again, e and walk ser with nascido Jesus, de novo, and enter e andar glory, com it's Jesus about e this entrar na Pilate glória. here. Isto é tudo sobre este Pilatos aqui. Who is judging who then? Quem está julgando quem, afinal, aqui? Hallelujah. Aleluia! The judge of the universe O juiz do universo is before Pilate here. está diante de Pilatos aqui. The one you see in Revelation, Aquele que você vê em chapter 20, Apocalipse, verses 11, capítulo 20, the dos great versículos 11 ao 15, o grande trono branco, ele está bem aqui. Há uma troca. Uma troca. his righteousness, Ele his está trocando a sua innocence. justiça, a sua inocência, pelo seu pecado. That is amazing. Isso é impressionante. That is love. Isto é amor. That is grace. You Isto é receive graça. Você o what you don't recebe, deserve. você recebe dele o que você não And merece. not receiving, and somebody E, else receiving what e you outra deserve. pessoa está recebendo o que Hallelujah. você merecia. So Aleluia. let's move on because we're late. Então We're late vamos today, continuar, so- estamos já tarde, há muito para It's coming falar 3 ainda. o'clock. Beautiful Já são Saturday. 3 horas. Lindo sábado. Hallelujah. Aleluia, Talking lindo about the sábado. Lord and the Falando a kingdom, right? respeito do Senhor e do so- reino, certo? Então, So ele just, diz, where do you come ele perguntou, de onde você veio? from? And then said, don't you know that I have Então ele power diz, to você não set you sabe free or to que eu tenho poder para te crucify you?" libertar ou para te crucificar?